Qual a diferença entre depressão e distimia? Fazer um vídeo simples aqui, baseado na minha experiência. Eu vou fazer um disclaimer aqui de que eu não sou psicólogo nem profissional da saúde. Porém, como um paciente, pessoa que sofreu com ambos os problemas de saúde mental, eu gostaria de colocar minha posição aqui da minha experiência pessoal. Ah, qual foi uma das coisas que fez com que meu diagnóstico de distimia, tivesse um atraso de 15, 20 anos em relação ao diagnóstico que eu tive de, de depressão ou transtorno depressivo maior? O fato de que eu não entendia muito bem o que se tratava de distimia. Então vamos lá. Depressão, muitas pessoas sabem, acho que todo mundo já ouviu falar da depressão, que também é conhecida como transtorno depressivo maior. O transtorno depressivo maior, ele pode ter vários motivos. Eu vou dar o meu aqui, que eu acho que é o que acontece com algumas pessoas. Não é que você tenha tido uma experiência traumática, uma experiência terrível, embora muitas pessoas tenham esse tipo de experiência. No meu caso, foram várias experiências tristes que aconteceram ao mesmo tempo, muitas mudanças, e eu não consegui me adaptar a essas mudanças. Então, eu estudava no colégio durante 8 anos, eu saí do colégio e, ao mesmo tempo, todos os amigos se mudaram e eu não estava preparado para isso. As coisas em casa, apesar de melhorarem, mudaram um pouco também, eu não sabia lidar com isso. E foi na época que eu tive eu era muito, muito novo, assim, a primeira desilusão amorosa, primeiro fora, misturou tudo na cabeça. E eu creio que, de certo modo, isso tivesse ligado a uma questão genética de que talvez já estivesse prestes a aparecer também. Existem algumas doenças que elas são acionadas em determinadas épocas, como transtorno bipolar. É muito comum quando você está na adolescência você ter mudanças hormonais ou o desenvolvimento do cérebro, e isso gera uma resposta depressiva. Mas o que acontece? A depressão ela é uma doença que gera um grande déficit de neurotransmissores. Eu não sei muito bem, eu creio que seja dopamina, serotonina, todos esses tipos de neurotransmissores que fazem com que a nossa cabeça funcione, com que nós tenhamos as sensações de resposta, de prazer, de alegria, as respostas positivas que o corpo precisa para funcionar e a mente funciona. O que aconteceu comigo pode ser o que acontece com muita gente. Você tem tantos estímulos acontecendo ao mesmo tempo que não é como se você tivesse um grande problema e aí você lida com aquilo, fica muito triste e depois passa a resolver. Quando você tem muitos problemas ao mesmo tempo, e eu senti que foi o que aconteceu, é como se o seu cérebro ele desse um tranco, parasse de funcionar, talvez para você não sentir aquele excesso de tristeza que você deveria sentir, por serem muitos problemas ao mesmo tempo, e eu senti como se ele tivesse dado uma desligada, e é como se a partir dali tudo tivesse apagado, como se não fosse para eu sentir. E o problema é que você não consegue religar ele e você, por motivo nenhum, consegue se sentir feliz ou alegre, e aquilo fica como se fosse uma lâmpada que queimou e você não consegue reacionar essa lâmpada, esse interruptor. Às vezes você precisa de medicamentos, de ajuda profissional para conseguir fazer os processos mentais voltarem a funcionar sozinhos. Então, a depressão maior, ela gera como se fosse uma espécie de desligamento. Isso aqui é só uma comparação bem mal feita,
da atividade cerebral, em que você fica com a atividade deprimida. Deprimida significa que essa atividade está muito baixa. E as sensações que causa de fraqueza, dificuldade de pensar, raciocinar, concentração, tudo que envolve o processo cognitivo é afetado. Está funcionando ali, você tem que fazer um esforço enorme para conseguir fazer funcionar o mínimo. E aí você não sente alegria, você não tem vontade de fazer nada. E lógico que a depressão ela pode ter vários graus. Existe uma depressão fraca, a depressão média e depressão profunda. A pessoa está em depressão profunda, às vezes ela não consegue nem levantar de uma cama. Então a depressão é muito conhecida de todo mundo, embora as pessoas ainda, apesar de tanta divulgação, tanta informação sobre saúde mental, parece que tem dificuldade em falar sobre esse tipo de coisa e ainda existe muita ignorância. Então, sempre aconselho que se busque um profissional e que não se deixe esse tipo de coisa para depois. São doenças, são transtornos que provavelmente eles vão afetar todo mundo ao redor da vida em maior ou menor intensidade. E não tem por que você ficar enrolando para procurar um tipo de ajuda se você pode solucionar isso de um jeito mais simples e mais rápido possível antes que se torne uma coisa crônica, antes que se torne uma coisa muito pior do que deveria ser. Eu lembro que quando eu tive meu diagnóstico de depressão, foi como se tirasse um grande peso dos meus ombros, porque você tá sentindo aquele monte de coisas e pensando um monte de coisa, é como se você pensasse, nossa, só sou eu que estou isolado no mundo sentindo isso. E aí quando você descobre que é depressão, você dá um nome para aquilo, você sabe o que você está enfrentando, você descobre, ah não, isso é uma coisa normal, apesar de não ser o funcionamento certo do corpo ou da mente. E dá um alívio muito grande você saber o que você está enfrentando. Então, a depressão não significa que você é doido, o fato de você procurar um psiquiatra ou um psicólogo não significa que você é doido. Significa que o cérebro é como um órgão como qualquer outro do seu corpo. Se você tem um coração, um rim, alguma coisa, o cérebro também é uma máquina. Ele também precisa de manutenção, reparo ou conserto às vezes. Ele tem um funcionamento que pode dar algum defeito devido a química ou devido aos acontecimentos, ou a gente não saber lidar com os acontecimentos. Então, a depressão maior, existem testes online que você pode fazer, mas sempre recomendo procurar um profissional. Você vai ter um desânimo constante ali por mais de 2 horas por dia, pelo menos, e isso vai afetar a sua vida e você não vai conseguir realizar suas atividades porque você não está funcionando bem. Você não vai ter vontade, você não vai ter alegria, você não vai ter concentração, você vai sentir um cansaço, um peso enorme. E basicamente essa é a depressão que eu acho que todo mundo conhece. Uma outra coisa é a distimia. O que é a distimia? Um dos motivos de eu ter um diagnóstico demorado é porque eu não entendi o que era a distimia. Eu sempre ouvi que a distimia era uma espécie de depressão muito fraca, mas não é exatamente isso. Logo, se eu pensava que a distimia era um tipo de depressão fraca, e eu tinha tratado o meu caso de depressão maior e parei de ter depressão, eu pensei que não tinha mais o que tratar. Eu pensei que a minha personalidade simplesmente era melancólica, que aconteciam coisas ruins comigo e eu não podia fazer nada em relação àquilo. E eu ficava muito nervoso quando diziam que eu ainda estava deprimido. Porque eu sabia que não era depressão, porque eu tive depressão e é um peso muito grande. Então, eu sabia que aquilo que eu tinha não era depressão, mas ao mesmo tempo era muito parecido. Então, mas não tinha um nome, então eu simplesmente pensava que era da minha personalidade. Se eu tivesse entendido de cara o que significa distimia, eu poderia ter me tratado ou saber com o que eu estava lidando há muito mais tempo. A distimia ela é um transtorno depressivo que não é como o transtorno depressivo maior. Ela realmente é mais fraca, mas isso não significa que ela seja uma depressão fraca.
ela é uma depressão muito diferente. Ela pode ser mais fraca, porém ela é resiliente e crônica, na grande maioria das vezes, e ela não passa com a mesma facilidade que a depressão. A maioria dos casos é crônico e você não consegue se livrar disso com o tempo. Eu creio que o nome científico seja transtorno depressivo persistente ou alguma coisa do tipo. Como eu estou fazendo esse vídeo sem preparo nenhum, sem roteiro, simplesmente para um desabafo assim e para uma questão informativa, procure mais e você vai encontrar livros, você vai encontrar material online e você cruza as fontes para sempre ter, não depender de uma fonte só e conseguir entender melhor do que se trata. Eu estou dando só uma visão geral. Então vamos comparar o transtorno depressivo maior, que é a depressão, seja ela fraca, média ou forte, com o transtorno depressivo persistente, que é a distimia. Então você tem duas coisas diferentes. Se eu fosse dizer, se eu fosse dar o exemplo de uma depressão, é como se a pessoa ela tivesse que carregar o dia inteiro um saco de cimento nos ombros. Imagina que essa pessoa está carregando um saco de 25 quilos e ela tem que ficar 24 horas com esse peso nos ombros. E eu realmente sentia uma espécie de peso nos ombros, no meu corpo. É uma coisa física mesmo. Não é só psicológica, você sente aquilo afetando o seu corpo. E o transtorno depressivo maior é como se fosse isso. Então, se fosse uma depressão leve, você estaria com um saco de 20 quilos, carregando ele nas costas o dia inteiro. Se fosse uma depressão média, 25. Se fosse uma depressão grave, sei lá, uns 30, 40. Você não conseguiria nem sequer ficar de pé, aquilo te derrubaria. É essa imagem que eu quero passar da depressão. É um peso muito forte que vai te cansar muito e vai te deixar sem energia e vai te derrubar. Agora, o que é a distimia em relação a isso? A imagem que eu daria da distimia, por experiência própria, seria não como se você estivesse carregando um saco de cimento ou de terra nas costas. Seria como se você estivesse carregando um tijolo, que é uma coisa muito mais leve, né? Um tijolo não vai te puxar para baixo no sentido de que você não vai aguentar aquela pressão. Porém, imagina que a depressão geralmente é uma coisa que tem uma data de início e uma data em que ela expira. Acabou aquilo ali. Então você teria, não importa qual fosse o peso, por 24 horas, no outro dia passou, você vai ter uma baita dor nas costas, mas vai passar 1, 2, 3 dias, você vai estar normal. A não ser que tenha acontecido, que você tenha deslocado alguma coisa, pegou uma hérnia. Mas assim, você vai superar aquilo. A distimia eu considero que é como se você estivesse carregando um tijolo e você está carregando ele 1 mês, 2 meses, 3 meses e aquele tijolo está sempre ali. E aí as pessoas podem perguntar, tá, mas o que é pior, a depressão ou a distimia? E aí eu diria que depende muito do caso. Uma depressão não tratada, ela pode ser muito grave, pode resultar em suicídio, nesse tipo de coisa, se não for tratada. É por isso que eu sempre aconselho tratar. Porém, tem casos em que a pessoa simplesmente tem aquilo uma vez na vida e depois ela supera. E nunca mais vai ter. Ela vai superar aquilo, depois vai ter uma vida social, vai ter amizades, vai ter um objetivo na vida e nunca mais vai passar a sentir. É o meu caso, eu espero. E eu acho que eu nunca mais vou ter o que eu tive de depressão, que era uma coisa insuportável. Eu resisti e
vejo que hoje eu não tenho perspectiva de sentir aquela terrível depressão de novo. Porém, a distimia eu não sinto que é uma coisa que vá ter uma cura. Se você fizer um teste de depressão, provavelmente o score da distimia vai estar abaixo da depressão fraca. Você nem sequer pode considerar ela uma depressão. Então, por isso, muitas vezes ela não é detectada. O que é pior, porque você não sabe o porquê que você está lidando com aquilo. Você não sabe com o que está lidando, então é pior. No meu caso, eu sei que eu tenho distimia desde que eu era criança, porque desde as minhas primeiras lembranças com 4 anos de idade, eu já era uma pessoa muito irritada e tinha uma espécie de falta de concentração, uma irritação que não tinha motivo. Sempre fui muito ranzinza, sempre foi meu apelido pela minha família que eu era muito ranzinza, com os colegas de escola que falavam que eu era uma panela de pressão, que eu era muito irritado, que eu era muito velho, que eu agia muito como velho e essas coisas foram com o tempo. Assim, é uma coisa constante. Então a distimia, ela pode melhorar ou piorar, mas ela vai estar sempre ali. É quase impossível você ter uma cura total da distimia. Você pode ter, você pode eliminar ela por um tempo, mas ela está sempre predisposta a voltar. Então a distimia é realmente como se fosse um peso bem mais leve, que não vai te derrubar no chão. Ela é um tijolo, mas você vai estar sempre ali carregando aquilo e aquele peso vai estar sempre puxando seu pescoço para baixo. E o fato de ser uma dor constante, por mais leve que seja, o fato dela ser constante pode ser mais grave do que se você tivesse tido uma depressão forte. Porque ao longo da vida, esse desconforto constante, ele acaba gerando consequências. Então, se você tem por 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 60 anos que carregar um peso, por menor que ele seja, você pode até acostumar um pouco, as pessoas ao seu redor podem se acostumar com o seu jeito, mas quando você soma tudo aquilo de que ele vai te privar, é uma coisa que pode ser extremamente prejudicial e deletéria na nossa vida. Eu sei disso porque, relembrando agora o quanto de relacionamentos sociais assim que eu não tive por conta disso, o fato de ser muito irritado desde que eu era criança, que tornava ter um relacionamento social comigo muito mais difícil. Lógico que eu tinha fobia social, que eu não sabia, foi diagnosticada depois, mas eu diria que os sintomas mais graves no meu caso, e que são alguns dos mais comuns que afetam as pessoas que têm distimia, são a falta de atenção e um cansaço. É um cansaço. Então, existe uma lista de sintomas, geralmente irritabilidade, tudo. Se pegar uns 20 sintomas, eu tinha praticamente uns, sei lá, uns 18. E o que mais sempre foi me afetado era a atenção e o cansaço. E você encontra isso em 75% dos pacientes. São sintomas que mais afetam. Então, eu sei que a partir de um determinado momento eu não tinha mais depressão profunda. Não profunda eu nunca tive. Depressão maior. Mas eu sei que eu não consigo dizer exatamente quando isso acabou, porque se confunde muito com outras coisas que eu tive e com a distimia. Então é difícil ter uma delimitação de quando minha depressão passou e quando passou a ser simplesmente uma distimia. Geralmente, pelo menos uma vez na vida, é comum você ter uma recessão dessa distimia. E eu creio que eu tive isso em 2004. Simplesmente passou totalmente e
eu me senti eufórico, feliz e foi o melhor ano da minha vida. Pode ter sido hormonal, muitas vezes dizem que acontece exatamente ali na adolescência, mas logo depois disso veio a depressão. É difícil analisar se isso teria acontecido do mesmo modo se as situações ao redor tivessem sido diferentes ou se é uma coisa que aconteceria mais cedo ou mais tarde. A incidência de depressão maior em pessoas que têm distimia é maior, não lembro a porcentagem, mas eu creio que esteja pelo menos para mais de 50%, porque o fato de você ter uma dor constante pode fazer com que você tenha uma depressão por conta desse cansaço, dessa fadiga de estar sempre levando aquilo com você. Então, tem tratamento sim, e quando você sabe com o que você está lidando é muito melhor. Então pesquise, procure um profissional, entenda que muitas vezes a distimia ela não é diagnosticada, ela se esconde muito bem. Tem pessoas que vão ter a vida inteira e não vão descobrir que tem. Você vai achar que é simplesmente um velho ranzinza. A incidência na população é relativamente alta. Tenho pesquisado algumas doenças que têm uma incidência relativamente alta, acho que 1 a 3% da população. É bem alto se você parar para pensar. Uma classe de 40 alunos, se você pegar 2, 3 classes, você provavelmente vai ter 2 pessoas, ou uma pessoa pelo menos que tenha distimia. Toque também, embora o toque seja, ele possa aparecer de muitas maneiras diferentes, o toque também é muito incidente na população, creio que 1,5%, 2%. Não é um número pequeno, é um número bem alto. Quando você para pensar que você com certeza conhece alguém que tem. Simplesmente estatisticamente, pelo fato de você cruzar com as pessoas na rua, você está lidando com pessoas desse tipo, que tem esse tipo de transtorno. Fobia social, que tem aumentado muito também. Transtorno de ansiedade generalizada. Saiu uma pesquisa agora. Propaganda. Saiu uma pesquisa agora, esse ano, falando que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? E tem vários motivos para isso. E então a incidência de doenças relativas à ansiedade no Brasil é muito alta. E eu acho que tudo isso só torna pior essas doenças que aparecem normalmente na população, né? Então a irritabilidade, principalmente existe distimia que de manhã a pessoa fica muito mais irritada, ou ela responde aos sons do modo ela é muito mais sensível. E se você olhar uma tomografia assim, de uma pessoa que tenha distimia ou depressão, você vai ver que o cérebro dela é muito mais apagado. Então eu acho que uma coisa que causa sempre mais irritação, que eu consigo ver agora, é o fato de que a pessoa com distimia ela tem felicidade, mas é como se ela fosse muito menos intensa. Então, é como se tudo... Eu sei que eu não sou uma pessoa infeliz, mas eu sinto que muita coisa do que acontece não me deixa feliz e deixaria outras pessoas felizes. Você pode estar praticando algum esporte, ou indo na praia, ou ter acontecido algo muito legal, mas é como se aquilo não tivesse um efeito. Não é como se você tivesse totalmente infeliz, mas também não é como se aquilo conseguisse te colocar para cima como coloca outras pessoas. Então, muitas vezes, eu creio que o que irrita muito, que causa essa irritação, é o fato do estresse constante e de você sentir que não está tão alegre, de que você está sempre precisando se esforçar para ter algum tipo de alegria. Enquanto as pessoas ao seu redor parecem ficar felizes muito mais facilmente. E eu acho que isso é uma experiência pessoal, não sei se tem algum estudo ou não,
parece que você se sente meio deslocado por conta disso. E o fato, eu creio que de que você precisa sempre estar se esforçando ao máximo para tirar alguma felicidade das situações, uh, te deixa cansado e gera uma sensação assim de eu preciso encontrar uma palavra que eu não sei se existe. Você não consegue se adaptar a situações de um modo tão simples. Então, por exemplo, eu lembro que 2004 foi muito legal, eu consegui ter um relacionamento social com as pessoas muito melhor. E aí você consegue acompanhar as coisas, você compra uma roupa nova, você começa a usar perfume, você começa a cuidar mais de si mesmo. Quando você está deprimido ou quando você está mais cansado, o fato de surgirem coisas novas, modas novas, em constante mudança que você tem que acompanhar aquilo, gera uma certa angústia, uma certa raiva. Pelo menos essa foi a minha experiência pessoal. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso no que eu estudei sobre distimia. Mas eu diria que essa sensação de raiva, de um pouco de desgosto em relação às pessoas que estão ao redor, é o fato de que você sente que não consegue acompanhar elas, principalmente quando tem alguma novidade, alguma coisa nova, que seja um aplicativo novo no celular, que seja um modo de se vestir novo, e você fala, putz, agora que eu estava me adaptando, quando eu finalmente consegui inventar outra coisa, e aí você fica bem desestimulado e começa a não cuidar tanto de si, e chega uma hora que você fala, pô, não quero mais comprar roupa nova, não quero mais cuidar da minha saúde bucal, fazer exercício, você fica muito desestimulado. E isso entra num ciclo vicioso de que você não consegue se relacionar com as pessoas, porque você está cansado, irritado e exige concentração, você prestar atenção no que as pessoas estão falando e você conseguir responder à altura o que elas estão falando para você e se comunicar, e a sua atenção está sempre baixa por conta do esforço que você tem que fazer e do cérebro não funcionar com todo o potencial que deveria. Porém, eu creio que o remédio ansiolítico que eu estou tomando, eu acho que é melhor não dar um nome, porque é sempre bom você consultar com um profissional. Não foi o primeiro remédio ansiolítico que eu tomei. Os primeiros, alguns perderam efeito, outros não eram tão potentes. Então é uma coisa que você vai se adaptando. Não é para se desanimar se o primeiro não fizer efeito, mas sempre siga as recomendações do médico. O remédio que eu estava tomando, eu sinto que ele diminuiu muito a minha ansiedade. E desde o início que eu tomava, ele me ajudou muito a não ficar com ansiedade alta, a ter uma atenção melhor. Porém, quando eu descobri que tinha distimia e expliquei isso para um psiquiatra, ele aumentou a dosagem. E o fato de ter aumentado a dosagem, eu creio que fez toda a diferença. Porque é como se a minha mente antes estivesse sendo voada e agora eu consigo prestar atenção nas coisas. É muito mais fácil. Eu não conseguia guardar informações simples de números ou nomes de pessoas, ou a ordem que eu tinha que fazer determinadas coisas, porque eu não conseguia ter a concentração e a disposição de guardar essas informações. Quando foi aumentada a dosagem por conta do diagnóstico da distimia, tudo ficou muito mais claro. E a sensação de presente, de que você está presente ali, também aumentou. A clareza mental que eu tenho para conseguir detectar o que estou pensando ou o que está acontecendo ao redor também aumentou muito. Então, recomendo
caso você desconfie na lista de sintomas, vá a um médico e se consulte, não deixa para depois uma coisa que você pode resolver agora. Confie em mim, confie em mim. Eu penso o quanto a minha vida teria sido diferente se eu tivesse sido diagnosticado desde criança com a distimia. Né? É uma coisa que sempre teve ali, constante. É bizarro, é como se fosse um amigo imaginário seu que tá ali. Só que ele é um inimigo imaginário, ele tá enchendo o seu saco. E eu imagino como é muito difícil de detectar, mas eu imagino o quanto as pessoas sofrem desnecessariamente por conta de uma coisa que não é diagnosticada. Então, eu imagino como teria sido a minha vida se tivesse tido um diagnóstico desde criança e a minha concentração tivesse sido melhor, eu pudesse ter tomado melhores decisões na vida, eu não me sentisse tão estafado, cansado e mal-humorado e sem energia, sem disposição, principalmente pós-depressão maior, sempre acordando pensando em morte e sem coragem, sem energia para fazer as coisas. Eu acho que teria tido uma vida muito mais feliz. E creio que o fato de não ter sentido esse peso constante durante 30 anos de vida, eu creio que talvez não tivesse deixado tão mal-humorado, né? Então, as coisas, assim, o, é um duplo sofrimento que você tem quando você tem distimia, que é você precisa de mais esforço para sentir a mesma felicidade que as outras pessoas. Pelo menos a felicidade no sentido de químico, de você sentir aquela sensação de bem-estar, de prazer, de alegria. E ao mesmo tempo é muito mais fácil você se sentir desestimulado ou ser muito mais sensível a coisas que provocam dor e que provocam sofrimento, seja em você, seja nas pessoas que estão ao redor. Então, eu acho que muitas vezes outra coisa que causa irritação é o fato de que você é muito mais sensível à dor. Então, quando você vê a dor alheia ou você vê alguma coisa desse tipo, você fica muito mais irritado, porque como você sabe que é sofrer, e você presume que todo mundo está passando por aquilo, você não gosta daquela experiência e te afeta muito mais. Você fica muito mais nervoso com alguma coisa que aconteça, de injustiça, esse tipo de coisa. Então, esse é o meu depoimento aqui. Eu tô gravando esse vídeo, na verdade, para testar, porque tá com muita dificuldade de me expressar e eu acho que vai fazer bem eu começar a me expressar com esses vídeos. Então, essa é a diferença de distimia, transtorno depressivo maior. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você sente que tem alguma coisa desse tipo, busque ajuda, procure ajuda, não é vergonha nenhuma. Todo mundo precisa. Algumas pessoas fingem que não precisam de ajuda, mas todo mundo precisa. Então, não seja cabeça dura e cuide da sua saúde mental.